Mas abra a palavra do Senhor, lá no livro de Daniel. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Que Deus tem revelado para a igreja, né, nesse tempo. Daniel capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor aí. Amém? Todos acharam? Parece que a gente está aqui na igreja, né? Ai. Você pregar com a câmera é uma coisa muito diferente, né? Para quem está aqui desse lado de cá, né? Mas aprove Deus, né? Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ler todos juntos aí? Vamos ler todo o capítulo 6. Começa assim, no versículo 1 aí. Dario achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Nada puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre, que vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos, dos persas, e que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam para Jerusalém. Ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com a pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer
e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões e, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, que vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas, e toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam, reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Amém? Pai, nós queremos, ó Pai, entregar este momento a Ti. A Tua palavra foi lançada, que o Espírito, ó Pai, possa ministrar agora na nossa vida. Nós Te agradecemos e Te louvamos em o nome do Senhor Jesus. É tão interessante, né, que nós já lemos essa passagem por tantas vezes, e no ministério infantil, né, isso também que é ensinado de uma forma assim tão forte, né, que isso já está, vamos falar assim, até de uma certa forma na mente das nossas crianças já está até fixado. Mas eu estava orando essa semana ao Senhor, eu falei: Senhor, me dá uma direção de tudo isso que nós estamos passando. A sua igreja, na verdade, ela foi colocada em uma condição em que os filhos, né, foram colocados em suas casas. O que está acontecendo, né? Que direção que o Senhor tem nos dado? O Senhor falou: não, leia lá Daniel, capítulo 6, e eu tenho uma palavra para a igreja. É interessante que Deus levanta Daniel muito cedo na vida dele, né? Ele começa não no reinado de Dário, mas na verdade a história da vida de Daniel começa no reinado de Nabucodonosor, que era o reinado da Babilônia. A Babilônia vai e invade o reino de Judá, leva todo o povo para o cativeiro, e no meio do cativeiro existia jovens, e esses jovens, né, eram jovens de famílias nobres também, e no meio desses jovens tinha lá Daniel, né, e mais 3 amigos dele ali no capítulo 1, 2, 3, até no capítulo 4 fala dessa história, né? E é interessante que o que o Daniel passou aqui no reinado de Dário aconteceu também com Daniel com seus amigos no reinado babilônico, né? O rei Nabucodonosor criou uma estátua de ouro, fala que todos tinham que se prostrar diante dessa estátua, né? E os amigos de Daniel não se prostraram, e eles foram, né, acusados e lançados também, não na cova dos leões, como foi no reinado de Dário, mas foram lançados na fornalha. E ali Deus também livrou os amigos de Daniel. E Daniel tem toda uma história ali, né, no reinado de Nabucodonosor, né? Deus dá uma visão pro rei, Daniel revela aquela visão de reinos futuros, o que ia acontecer, né? E o rei também passa por uma situação que Deus, né, quebra o orgulho daquele rei, ele passa a comer capim. Nós conhecemos essa história, né? E esse reino, né, com o seu sucessor, que era o seu filho, Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, ele, na verdade, ele não segue os princípios do pai.
Ele pega os utensílios da casa do Senhor, profana esses utensílios, e ali Deus, né, decreta o fim do reino babilônico. E os babilônios, eles são, na verdade, conquistados pelos medos persas. Aí entra, na verdade, o capítulo 6 de Daniel. Daniel, que foi bem sucedido no reinado babilônico, né, pela excelência, pela inteligência, pela capacidade que Deus deu para ele. Ele prosperou muito o reino, e ele também assumiu uma posição muito importante no reino, né, de autoridade. Na verdade, ele era o braço direito do rei Nabucodonosor. E aqui muda de reino, né, o reino medo-persa vem e conquista os babilônicos, né, e ali Daniel estava ali no meio. Só que já tinham se passado muito tempo, né? Nesse período aqui, os historiadores dizem que Daniel já estava com 85 anos de idade. Então Daniel foi para o cativeiro jovem, né? Um reino se passou, vem o segundo reino, e ele se encontra agora com 85 anos de idade. E é interessante, né, que um homem mais experiente, mas a excelência do Espírito de Deus ainda continuava sobre a vida de Daniel. Porque Daniel, ele não perdeu a sua integridade. Ele foi um homem justo, íntegro e cumpria todas as leis do Senhor. E mediante toda essa condição dele, essa excelência dele, o Espírito de Deus movia a vida de Daniel. Então ele foi chamado aos 85 anos de idade para ajudar o rei Dário, né, para administrar o reino. E aqui conta a história, né, que ele escolheu 3 pessoas, Daniel e mais 2 pessoas. Satrapas, na verdade, eram administradores, né? E o reino medo-persa, ele foi dividido em 120 partes, como te diz aqui. E cada parte dessa, né, ele foi dividido em esses 3 administradores que cuidavam dessas regiões e passavam as informações para o rei. E, na verdade, esses duas pessoas que foram colocadas com Daniel para administrar o reino de Dário, eles começaram a ter inveja de Daniel. Interessante, tem um homem de 85 anos de idade, né? E ainda com inteligência, com capacidade e com vigor. Então a gente pode entender, né, que a idade, para nós, né, a gente fala assim que nós atingimos uma certa idade da nossa vida, que nós aposentamos e acho que nós não temos mais valor, ou capacidade, ou vigor. Em Deus é diferente, né? Ele que nos capacita, Ele que nos dá força, Ele que nos dá inteligência, né? É interessante isso, né? E esses homens tiveram inveja de Daniel. E eles começaram, na verdade, a vigiar Daniel em todos os sentidos, para ver se as atitudes, a postura, a conduta de Daniel, eles teriam que encontrar algum erro, alguma falha, para que eles pudessem, né, de uma certa forma, denunciar ele para o rei, né, algum erro de Daniel na questão pessoal. Mas a palavra diz aqui, relata aqui, que eles não encontraram nenhuma falha na conduta, na postura, na posição de Daniel como homem, né? Daniel era íntegro na posição dele. Aí no versículo 5 é interessante, né? Diz assim, vamos ler novamente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus deles. É interessante que, com relação à pessoa de Daniel, eles não acharam motivo algum. Então eles tiveram que consultar a lei, a Torá, né? Vamos falar assim, eles vão lá, consultam a Torá, eles vão lá em Êxodo 20, abra lá em Êxodo 20. E eles começam a ler a lei de Deus, que Deus tinha dado para o seu povo. Então, para a gente conhecer, armar alguma cilada para Daniel, a única forma que nós temos que fazer é com relação à lei de Deus. Então, em Êxodo, eles vão lá, creio eu, que eles tiveram que conhecer essa verdade, né? E eles conhecem aqui os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. A lei de Deus, gente, se resume nos 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, ele põe ordenanças, decretos, juízos, né? Para orientar o seu povo.
É interessante que a lei, a única função da lei de Deus, que ele deu essa lei para o povo, era de orientar o povo para não pecar. A lei não trazia salvação para o povo. Presta atenção nisso. A lei ela não veio trazer remissão do pecado. Ela veio trazer uma orientação para o povo para que eles não pudessem pecar. E as pessoas confundem isso, né? Então a lei era mais no sentido de trazer uma direção, de mostrar para o povo, né, o que eles tinham que fazer para que eles não pudessem pecar. A função da lei era essa. E na lei, a partir do versículo 4, diz assim, ó, Êxodo 24 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos do pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então eles acharam que na lei, opa, para ele não pode se prostrar a qualquer Deus. É interessante, né, que quando eles acharam isso na lei, eles chegam até o rei e falam assim: ei, nós precisamos criar aqui um decreto, porque todas as pessoas têm que se prostrar a ti, a você, rei, e não nenhum outro Deus. Então eles acharam na lei de Deus, fizeram com que o rei criasse um decreto real para que Daniel pudesse ser pego em alguma falha, porque falha pessoal Daniel não tinha. Então eles tentaram, na verdade, mudar a lei. E a única forma de mudar a lei de Deus é criando um decreto humano, real. Aí o rei vai e faz esse decreto, que todos daquela nação, durante 30 dias, deveriam somente prestar culto a ele, se prostrar diante dele. E o rei faz o decreto, né? E eles foram vigiar Daniel. Nós conhecemos a história aqui. Daniel, né, ele não sabia, ele ficou sabendo disso depois, que ele não estava presente. Ele sobe para o seu quarto, tranca lá a porta, abre a janela, porque a janela dava direção a Jerusalém. Ali ele se prostrou diante de Deus e ali ele fazia o seu louvor, a sua adoração. Ali ele orava, ali ele jejuava, ali ele se prostrava diante de Deus. Porque Daniel, ele era íntegro à palavra do Senhor. Ele não se preocupou. Sabe por que Daniel não se preocupou? Porque ele já tinha passado por essa situação antes, no reinado anterior de Nabucodonosor. Os amigos dele não se prostraram àquela estátua de ouro. E eles foram levados para a fornalha e Deus livrou eles daquela situação. Daniel estava muito tranquilo, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele já tinha passado por essa experiência. Então eles chegam para Daniel, pegam Daniel naquela situação, fala para o rei. O rei fala, chama Daniel. Fala: Daniel, você fez isso mesmo, Daniel? Não fiz. Lança Daniel na cova dos leões. Gente, Daniel estava muito tranquilo, porque era um homem experiente. Ele já tinha passado por aquela situação, ele já tinha vivido aquela situação. Ele entra na cova dos leões, fica ali num estado muito tranquilo. O rei entra, ficou apavorado, né? E agora, o que vai acontecer? Vai matar Daniel. Ele fica a noite inteira acordado, orando, jejuando. Olha só o que Deus faz na vida do rei. E de manhã ele sai correndo lá, bate na porta, gritando: Daniel, Daniel, você está vivo? E Daniel chega para ele: não, eu estou vivo. E o rei lança um decreto contrário, né, aos inimigos de Daniel. E ele, na verdade, edita um decreto que diz assim, né, ele declara, né, o Deus de Daniel, o Deus vivo, para todo o reino. É interessante que nós estamos passando um tempo em que Deus nos colocou, na verdade, todos juntos em família. Então cada um está em família. Se a gente for administrar o nosso tempo que nós estamos passando hoje, ninguém pode dizer que não tem tempo para Deus. Não é verdade? A pessoa fala: olha, eu não tenho tempo de orar,
eu não tenho tempo de fazer uma oração, eu não tenho tempo de meditar na palavra. Isso não é verdade, porque nós estamos tendo tempo sim para orar, para meditar, um tempo para conhecer mais a Deus. Deus nos colocou nessa condição pois Ele queria que nós tivéssemos um tempo com Ele, né? de conhecer Ele, de voltar à essência verdadeira, né? De ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. É interessante, em Daniel capítulo 7, no versículo 25, Daniel ele tem uma revelação que Deus mostra para ele o que ia acontecer nos reinos futuros. E ele fala assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Na minha versão está assim. Então Deus chega para Daniel e fala assim, olha, Daniel, eles vão se levantar para mudar a minha lei. Ele fala assim, a minha lei, e mudar os tempos. Então todas as vezes que o povo de Deus, ele crescia, ele prosperava, sempre levantava um reino para que pudesse não deixar que esse povo pudesse crescer na face da terra. E a palavra de Deus pudesse também ser crescida, né, na terra, através dos povos. E sempre foi feito isso, né? No ano de 325, é interessante, nós falamos agora do Império Romano. O Império Romano domina, né, o grego e toma posse, né, do domínio de Jerusalém. Em 325, o imperador Constantino, ele lança um decreto contra a lei de Deus. E o decreto que ele lança é interessante, é que ele muda o domingo de Páscoa, ele muda o descanso sabático para o domingo e decreta o Natal como o nascimento de Jesus. Por quê? Porque o povo de Deus estava crescendo. Então o que ele faz? Levanta um decreto contra as verdades de Deus para que o povo pudesse não praticar as verdades de Deus. E é interessante que lá em Mateus, vamos abrir, Mateus capítulo 4, isso também acontece com Jesus. Da mesma forma que aconteceu com Daniel, aconteceu com Jesus também. Capítulo 4, a partir do versículo 8. Jesus é tentado, levado para o deserto, e no versículo 8 diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe diz: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e os serviram. Abram em Mateus 15 também. A partir do versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. É interessante que nesses dois textos, né,
O diabo faz uma proposta para Jesus para que ele pudesse se prostrar diante dele. E aqui, os fariseus e os mestres da lei estavam colocando jugo sobre as pessoas, né? Com relação ao mandamento do Senhor, honrar pai e mãe, né? O que eles estavam fazendo? Que os filhos, na verdade, estavam pegando todo o seu salário, aquilo que eles estavam ganhando, em vez de ajudar o pai e a mãe, eles estavam dando isso, né? Na verdade, dando isso no templo, forçando eles a darem esse valor no templo e não ajudando na casa, quebrando mais um princípio, né, da lei de Deus. É interessante que vamos abrir lá em Mateus 5. Volta um pouquinho aí. Mateus 5, no versículo 17. Jesus diz assim, ó: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É interessante que no 17 até o 20, vamos ler aqui. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então, de todos esses textos que nós lemos aqui, qual é a conclusão que nós tiramos? Que nós temos, nesse tempo, que Deus está nos colocando juntos, na verdade, em família, estamos mais conhecendo a lei do Senhor. E eu quero dizer algo para você, que Paulo também, ele quis ensinar isso para o povo, né? Lá em Romanos e Colossenses, nós vamos ler daqui a pouco, que a lei, na verdade, ela vinha trazer a consciência do pecado ao povo. A lei, ela não vinha trazer salvação, né? Então, as pessoas achavam que os judeus, por ter a lei, por obedecer à lei, eles teriam a salvação garantida. Pelo contrário, a lei vinha trazer a consciência do pecado, para que o povo não pudesse transgredir, né, e gerasse sobre a vida deles pecado. Agora, a remissão, na verdade, seria através do sangue. No Antigo Testamento, né, a lei vinha, trazia a consciência do pecado para as pessoas, mas o pecado só era feito a remissão se houvesse derramamento de sangue. Então, por isso no Antigo Testamento sacrificava os animais. O animal era levado no Santo dos Santos, o sangue era aspergido, né, na Arca da Aliança, e ali o pecado da pessoa era redimido. Agora, na graça, no tempo novo, a lei existe, ela não pode ser quebrada, porque ela nos traz a consciência do pecado, mas o que traz remissão, que anula o pecado, é o sangue do Senhor Jesus. Então a lei, ela é importante. A lei, ela não pode ser dita que ela foi abolida. E o próprio Jesus falou: eu não vim abolir a lei, mas eu vim praticar essa lei, porque a lei, ela nos desperta o que é o pecado. Então por isso nós temos que conhecer essa lei, por isso nós temos que meditar nessa palavra. Quando eu falo de lei, gente, é a lei que Deus deixou. É interessante quando no meu caso, quero dar um testemunho, né? Quando eu comecei a conhecer essa verdade, os 10 mandamentos, que eu vi aqui, olha, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode mentir. Eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, ou essa verdade, eu achava que isso era natural, que podia mentir, né? Se eu pudesse pegar um trocadinho ali do meu pai, da minha mãe escondido, isso não teria mal algum, né? Se eu mentisse alguma situação, escondesse alguma coisa, isso também não teria consequências sobre a minha vida. Mas a partir do momento que eu conheci essa verdade, a lei de Deus, e vi que isso era pecado, porque a lei,
trouxe a minha consciência que isso era pecado, eu tinha que me desfazer desse pecado. Como que eu me desfazia desse pecado? Aí Jesus vem, eu conheço o Senhor Jesus, aceito o Senhor Jesus. E através do sangue dele, do sacrifício dele, houve remissão de todos os meus pecados. Eu aceitei Jesus, foi pago um alto preço, aí eu confessei o meu pecado, eu me arrependi daqueles atos que eu pratiquei, porque a lei me trouxe a consciência que aquilo era um erro, que aquilo era um pecado. Aí o sangue de Jesus vem e me purifica de todo pecado. Eu quero dizer para vocês, amados, que em todo momento, o nosso adversário, ele vai querer quebrar essa lei, essa verdade. E se nós conhecemos essa verdade, e nós temos consciência dessa verdade, e praticamos essa verdade, ele não vai achar motivo algum para nos acusar, como foi feito na vida de Daniel. Mas ele vai arrumar formas e meios, tanto dentro, olha só, da igreja, como no mundo, lançando decretos para que a lei de Deus seja mudada. E nós não percebemos isso. Aqui no decreto de Constantino, quando ele mudou o descanso, que é o sábado, santificado por Deus, para o domingo, muitos não enxergaram isso. E até hoje, nós consideramos, muitos da igreja, infelizmente, e o povo do mundo considera o domingo como um descanso de Deus. O dia 25 como o nascimento de Jesus. Isso não está na palavra de Deus. Isso não está registrado na palavra de Deus. Isso não está na lei de Deus. Então eles mudam algo, lançam um decreto do mundo de homens para quebrar a lei de Deus. E quando nós quebramos a lei de Deus e aceitamos essa condição, nós estamos pecando. Porque Deus deixou na lei dele, no mandamento dele. Gente, quando eu falo lei e mandamento, foi aquilo que Deus estabeleceu e colocou como verdade para nós. E parece que a gente está sendo legalista, pelo contrário, que a lei só nos desperta o pecado, mas a remissão é através do sangue do Senhor Jesus. A lei junto com a graça, a lei despertando o pecado e a graça redimindo o pecado, e nós somos salvos e nós somos purificados. É interessante que houve uma discussão disso em Romanos. Abra lá em Romanos, capítulo 3. Pastor, mas por que o senhor está falando isso tudo? Romanos capítulo 3, versículo 20. Olha só o que ele fala. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Porque lei não traz remissão de pecados. Presta atenção. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, qual que é a função da lei? Trazer à nossa consciência o que é pecado, para que a gente não possa transgredir. Olha só, lá no versículo 30, 31. O que Paulo fala? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Por que ele está falando confirmamos a lei? E quando a lei nos desperta o que é o erro, o que é o pecado, e eu peco, em Cristo, através da morte dele, através do sangue dele, eu confessando esse pecado, porque eu já tenho consciência dele, o sangue de Jesus, ele faz remissão desse pecado, quando ele é confessado. Mas olha que interessante, abre lá em Colossenses. Situação que estava acontecendo
nessa cidade. Capítulo 2. O versículo 16. 2:16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas e dos dias de sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Existia uma dúvida aqui nos irmãos que moravam em Colosso, na região de Colosso. Aí Paulo fala assim para eles: olha, vocês vão ser criticados, vocês vão ser caluniados pelo que vocês estão praticando pela lei, daquilo que Deus estabeleceu, mas vocês não se preocupem com isso. Vocês vão ser taxados de radicais, porque vocês estão fazendo o que é a verdade. Vocês estão praticando a verdade. Não se preocupem com isso. Então, é interessante quando nós, aqui na igreja, trouxemos o entendimento das ofertas e das festas, né, que Deus estabeleceu, sobre a Páscoa, sobre o pão ázimo, né? E quando nós colocamos isso em prática, a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje é o povo de Colosso estava vivendo. Eles estavam sendo criticados, porque eles estavam praticando a verdade, aquilo que Deus estabeleceu. E nós estamos vivendo isso, e é interessante. Abra mão em Mateus capítulo 7. Deixa eu compartilhar com vocês. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 13. Diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Deixa eu falar algo para vocês. A porta estreita são aqueles que vivem sobre as verdades de Deus e praticam essas verdades. A porta larga, infelizmente, é a porta que está sendo aberta nesse tempo em que muitas coisas estão entrando dentro do corpo de Cristo, que não são as verdades do que Deus estabeleceu. Festas, prestando cultos ao Deus que não é o Deus vivo, colocando ideologias que não são ideologias de Deus, as verdades que não são as verdades de Deus, e Deus quer restaurar essas verdades. Como que Deus restaura a verdade? Parando o seu povo, os seus filhos, e colocando eles em um tempo em que nós possamos ter tempo de conhecer a Deus e de entender essas verdades. Então nós estamos passando esse tempo, nós passamos a primeira palavra, o tempo de preparação, porque Jesus, a vinda dele está próxima. A segunda palavra que nós ministramos aqui foi o tempo de olhar para o Senhor, de estarmos fixos, os nossos olhos para o Senhor. Depois Deus deu a direção, de a questão da restauração da unidade. A última palavra que o Joab ministrou, que foi, a questão da esperança. Existe uma esperança, e nós temos que fortalecer a nossa fé nessa esperança. E hoje eu quero falar que Deus quer restaurar essa verdade.
Então Deus está nos colocando nessa condição, nessa situação, não para termos ansiedade, medo, não para que a família seja destruída como está acontecendo, né? Discórdia entre marido e mulher, entre os filhos, a família sendo, né, entrando em discordância. Não, mas um tempo para que nós possamos conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, as verdades de Deus, aquilo que é colocado no mundo, que não é a verdade, e quando nós confrontarmos isso, nós vamos discernir o que é certo e o que é errado. Sabe por quê, amados? Nós não temos mais tempo para lançar, para perder o nosso tempo nessas coisas que são vãs. Nós temos que dedicar o nosso tempo nas verdades do Senhor. Buscar essa verdade, meditar nessa verdade em todo o tempo. Então que esse tempo, na sua casa, na sua família, onde você está, né, que você esteja meditando nessa verdade, lendo essa verdade, conhecendo essa verdade, né, para que você se fortaleça, mesmo que você for lançado numa situação adversa, que foi como de Daniel, numa cova de leão, dos leões, ou numa fornalha de fogo, você tem a confiança e a certeza que o Senhor está do seu lado e que nenhum mal vai te acontecer, porque você vive essa verdade. Então, se você vive essa verdade, coloca ela em prática. E se você sabe que alguma coisa que você não está em conformidade com essa verdade, você confessa ela. Jesus, Ele pagou um alto preço pela sua vida. Quando você confessa, né, aquele pecado é redimido. E você passa a viver em novidade de vida. Então não é tempo de aflição, não é tempo de medo, mas é um tempo de confiar. É um tempo de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele em breve voltará. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa fé, é a nossa certeza. Então Deus está nos colocando nesse tempo de quarentena, né, que eu falei que 40 dias é um número profético, é algo de novo que vem. Então Deus quer trazer esse novo nas nossas vidas, esse entendimento sobre as verdades dEle. E quando nós compreendemos essas verdades e vivemos essa verdade, nós passamos a ser íntegros, justos diante de Deus, né? E nenhum mal, nenhuma situação, nenhuma circunstância vai nos gerar medo, independente de que ela for, seja ela financeira, seja ela espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, para que tudo que nós estamos passando e vivendo, Senhor, tudo está, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, os propósitos que o Senhor colocou em nossas vidas, ó Pai. Nada acontece sem a sua permissão. Ó Pai, nós te exaltamos, ó Pai, porque é um tempo, Senhor, em que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de conhecer mais o Senhor, mais a sua verdade, Senhor. Pai, que Teu Espírito, ó Pai, desse tempo possa nos fortalecer a nossa fé, a nossa convicção, a nossa posição, que nós possamos, ó Pai, te buscar, ó Pai, em intensidade, assim como Daniel fazia, Senhor, 3 vezes ao dia, Senhor. Ele te buscava, ele buscava a sua direção, a sua orientação, que nós possamos também, ó Pai, ter isso, esse desejo na nossa vida, Senhor, de demandar um tempo para o Senhor, de buscar a sua face, de ouvir a sua voz, Senhor. Por isso que o Senhor, ó Pai, nos colocou nesse tempo, ó Pai. Um tempo, ó Pai, em que nós vamos, ó Pai, estar na sua presença, te ouvindo a sua voz, a sua direção. E independente do momento, da circunstância que nós estamos passando, ó, nós sempre iremos confiar em Ti, Senhor. Sempre confiaremos no Senhor, porque nós vivemos essa verdade, Senhor. Independente que o mundo venha mudar,
ou as pessoas venham mudar, ó Pai, nós não iremos nos prostrar, ó Pai, às mentiras, aos enganos, às heresias, Senhor. Porque nós, ó Pai, somos, ó Pai, e vivemos essa verdade, ó Pai. Não que o mundo fala, não que o homem fala, mas o que você estabeleceu para as nossas vidas, ó Pai. Pai, nós pedimos que nesse tempo, Senhor, o Seu Espírito possa estar ministrando as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, continuar firmes, ó Pai, na Sua presença. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Pai, que o Senhor esteja agora, ó Pai, visitando cada lar, cada família, aonde os Seus filhos estão agora, Senhor. Ó Pai, ministrando, trazendo aquela paz que excede todo entendimento, gerando aquela esperança, ó Pai, a esperança viva nos nossos corações, que nós não possamos, ó Pai, nos preocupar com nada, Senhor, com nada, porque se nós fizermos a nossa parte, Senhor, o Senhor, ó Pai, certamente fará a sua, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor Deus, pelas provas. Obrigado, Senhor, pelas circunstâncias. Ó Pai, por tudo o Senhor tem nos provado e visto, ó Pai, a intenção do nosso coração. E nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém?